Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo da série E Agora Contador. Nós vamos falar hoje sobre a importância de saber classificar corretamente, cadastrar corretamente o seu produto no teu sistema ERP. Olha, uma informação importante, mais de 90% das empresas no Brasil paga mais impostos do que deveria. Por quê? Porque é um caos tributário, nós temos 27 unidades da federação, cada uma com legislação diferente, além do fisco federal, que também tem uma legislação muito complexa. Então você tem ICMS, substituição tributária, você tem PIS e COFINS, substituição tributária, você tem PIS e COFINS com alíquota zero, você tem regime monofásico de PIS e COFINS, ainda tem produto diferido, produto com redução de base de cálculo, produto com isenção de imposto. Cara, é uma loucura. Então, como que você faz para fazer com que o seu cadastro de produto ele te ajude na redução dos riscos fiscais e na redução de impostos pagos a mais? Mais de 90% das empresas no Brasil paga muito mais tributos do que deveriam. Por quê? Porque não tem uma orientação correta, não tem uma empresa especializada no ramo que ela atua. No caso do Pet Shop, por exemplo, casas agropecuárias e todo o universo pet, você tem aqui a PetConte, que é especializada nesse assunto e que entende já todo esse universo, tudo aquilo que está ligado na tributação de todos os produtos que você vende dentro do teu Pet Shop. E isso é muito importante porque na hora de precificar o teu produto, você tem que saber, afinal, esse produto é isento? Esse produto é substituição tributária do ICMS? Esse produto é monofásico? Esse produto tem isenção? Né? E tudo isso você precisa saber antes de colocar o preço no teu produto, senão você vai estar vendendo o produto achando que está ganhando dinheiro, mas está perdendo dinheiro. Então vamos lá para a hora prática, tá, Ronaldo? Mas quais são os fatores que influenciam nesse processo onde eu tenho que ter bastante atenção? O principal chama-se NCM. O que é isso aí, Ronaldo? NCM é a norma comum do Mercosul. Você vai olhar na nota fiscal, tem aqui um campo que chama NCM, NCM. Então você vai ter um campo aqui que vai estar escrito NCM, que é a norma comum do Mercosul, ok? Então, esse código, existe uma tabela chamada TIP, que é a tabela do IPI. Essa tabela, ela fala quais são os capítulos que tem determinados tipos de produto e qual é a tributação que esse produto recebe no caso do IPI. Só que ela também é levada em conta para a tributação que esse produto vai receber de ICMS, de PIS e de COFINS. Por quê? No regulamento do ICMS de cada estado, regulamento do ICMS, ele fala o seguinte: os produtos constantes da norma comum do Mercosul, com NCM tais, tais, tais e tais, são isentos. Ou então ele fala, há uma redução na base de cálculo para os produtos cadastrados com NCM número 543421. É um número grande esse NCM. Então, no PIS e COFINS, os produtos constantes da lista da tabela TIP, com os NCMs, códigos tais, tais e tais, são monofásicos. Ou os produtos constantes da tabela NCM, que tem o código tal, tal e tal, é isento ou alíquota zero. Então, dentro do teu Pet Shop, há uma infinidade de possibilidades de produtos que podem ser isentos, regime monofásico, substituição tributária, ou que possam ser diferidos, ou ainda um produto que tem uma tributação reduzida. Mas como é que você vai saber isso? Primeiro, sabendo qual é o NCM desse produto, e em seguida vai nas tabelas do regulamento do ICMS para poder analisar como que está a tributação desse produto e nas instruções normativas e na lei que trata, por exemplo, do PIS e COFINS, que é a lei federal, para verificar nessa lei quais são os produtos aqui dentro desse NCM, né, que possuem substituição tributária, regime monofásico, diferimento, alíquota zero ou isenção. E aí,
parece muita coisa, eu vou explicar nessa aula o que é cada um deles para poder facilitar e a gente encerrar sem você ficar tão em dúvida ou voando com esse tanto de termos, né? Vamos aqui explicar aqui um pouquinho mais sobre o que é isso, né? Para que você possa ter noção. É importante que o empresário ele não seja um especialista, apesar de não ser um especialista, mas ele entenda a mecânica. E assim o seu contador pode ajudar muito mais dentro desse processo, porque você já vai entender a mecânica. Então, o que é monofásico? Fase com fase. O imposto é cobrado apenas em uma fase. Isso é muito comum para o PIS e COFINS, que é um imposto federal que incide sobre a maioria dos produtos. Isso é o regime monofásico, ou seja, se já foi pago nesta fase, na próxima fase você não paga de novo. E aqui muita gente paga imposto indevidamente. O que é substituição tributária? É parecido com o monofásico, mas o conceito é diferente. É onde a fábrica ou o distribuidor substitui o varejista no pagamento do imposto. Então, o varejista ia pagar um imposto, mas quem paga aqui é a indústria. Se a indústria já pagou, se é substituição tributária, o varejista não paga novamente, porque já foi pago aqui. Então, você precisa saber identificar quais são esses produtos. Eu dei algumas aulas para trás, em alguns vídeos dessa mesma série, onde eu falo algumas dicas de como você pode identificar alguns tipos de produto. Mas você deve procurar, junto com o contador, o regulamento do ICMS, as instruções normativas e as leis federais sobre a substituição tributária, ok? Então, e o isento? O isento é porque aquele determinado produto recebeu um benefício fiscal de isenção. Isso é muito comum com cesta básica, é muito comum com produto que o governo queira desonerar para que ele fique mais barato para a população. Então, fique de olho. Onde é que eu sei quais são os produtos isentos? No regulamento do ICMS e também nas leis federais sobre PIS e COFINS. Além do isento, você tem a redução na base de cálculo. É muito comum também nos estados, ao invés deles jogarem, por exemplo, ali uma alíquota que seria de 18% ou 17% em alguns estados, eles jogarem, por exemplo, para 7%, como o estado legalmente não pode fazer isso, ele reduz a base de cálculo para que o produto seja tributado a 7%. Então, se eu tenho um produto que vale R$100, né, e o fisco quer que ele seja tributado a 12%, ele reduz a base de cálculo em 29,41%, que vai ser a mesma coisa que eu jogar 12% em cima de 100. Se eu jogar aqui, reduzir a base, diminuir 29,41% no 100 e multiplicar vezes os 17%, vai dar R$12 do mesmo jeito. Então, o fisco ele reduz a base de cálculo para que possa fazer aí uma isenção de parte do valor desse produto. Então, é muito importante que você tenha noção disso aqui, porque na hora de cadastrar isso no teu produto, no seu sistema de gestão, essas informações aqui precisam estar bem claras, para que você cadastre adequadamente e não pague impostos a mais ou a menos. Se pagar a mais, dinheiro que foi embora. Se pagar a menos, multa e juros na tua empresa. Pode ter multa de 50%, de 70% até 150%, dependendo do tipo de tributo, dependendo daquilo que você está trabalhando, ok? Então, muito cuidado e fique ligado nesses termos e de acordo com os códigos da nota fiscal e procure um contador especializado no ramo PET para facilitar esse processo aí, onde você possa ter uma noção melhor disso aqui e possa fazer adequadamente o cadastro do teu produto e, consequentemente, vai te gerar muito menos problemas, tanto de impostos quanto também de erros dentro do SPED. O que é o SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital, onde as empresas que são do lucro real ou do lucro presumido estão submetidas a entregar um arquivo eletrônico com todos os itens comprados e vendidos e todos eles cadastrados adequadamente no NCM, no CST, no CFOP, que são códigos que tem dentro das notas fiscais e nos cadastros de produtos, são responsáveis aí por
fazer todo o gerenciamento desse processo inteiro aqui. Se isso não for cadastrado corretamente, além de você poder pagar imposto a mais ou a menor, você também gera um monte de erros para o SPED que tem que ser corrigido antes desse arquivo ser transmitido. E se ele for transmitido com erros, também tem multa. Então, bastante atenção, siga essas dicas aqui para facilitar esse processo aí para você que tem uma empresa de lucro presumido, ou uma empresa de lucro real, ou até mesmo você que tem uma empresa do Simples Nacional, onde você tem que estar de olho nos códigos aqui da situação tributária dos produtos para fazer adequadamente a tua precificação e, consequentemente, ter melhor competitividade na venda dos teus produtos, ok? Fique ligado aí nas nossas séries de vídeos que a gente vai estar sempre trazendo informação e mais conhecimento para facilitar o dia a dia dos empreendedores pet. Grande abraço e até a próxima!